Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda, estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês, dessa vez para falar sobre mais uma vitória, a segunda vitória do Santos em clássicos em 2024. Então não perde seu tempo, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês, sempre falando sobre o Peixe. Peixe que na última quarta-feira foi até a capital paulista enfrentar o São Paulo no Morumbi e venceu o clássico Sansão por 1-0, um gol de pênalti marcado por Alfredo Morelos. 3 pontos muito importantes para o restante da sequência do Santos, que garantem a participação do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista desse ano, após 3 anos de não classificação. Então, resultado importantíssimo. O Santos hoje é líder geral e líder do seu próprio grupo, mas isso eu vou falar no final do vídeo. O Santos que vence o São Paulo por 1-0, é a quarta vitória do Santos por 1-0 no Paulistão. Nessas 8 rodadas, são 6 vitórias do Peixe, um empate contra o Mirassol na última rodada e uma derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. Então o Santos tem ali 19 pontos, conquistou 18 deles em vitórias e um deles num empate. Primeiro, dessas 6 vitórias, 4 são por 1-0. E a marca registrada do Santos vem sendo esse placar. Muitos tendem a ser, como que eu posso dizer, negativos e olhar para o 1 e falar: o time do Carille só faz um gol. Eu prefiro olhar pelo outro lado: o time do Carille não tomou gol. O Santos tem como marca registrada em 2024 a defesa. O Santos hoje é a melhor defesa do Paulistão 2024. Nessas 8 rodadas, a defesa do Peixe sofreu apenas 5 gols e é o time que menos levou gols na competição. Então o Santos tem uma melhora defensiva muito grande do que a do ano passado e, na minha visão, vem conseguindo fazer um cenário ofensivo muito digno. Marcou 3 contra a Ponte Preta quando teve a possibilidade, e nos demais jogos foi o que conseguiu, e conseguiu bem, garantiu os 3 pontos importantes, muitos desses jogos fora de casa. Então o Santos consegue mais uma vez 1-0 e conquista 3 pontos muito importantes. Vamos começar o vídeo falando sobre a partida, mas começando pelas polêmicas, pelo ponto auge dessa partida. Vamos falar sobre a arbitragem da Edna. Começando, é claro que houve diversas reclamações por parte da torcida do São Paulo, por conta de um pênalti marcado em cima do Otero realizado pelo Wellington, e também pelo gol anulado do Eric na segunda etapa, que empataria a partida naquele momento, que foi anulado por conta de um toque na mão. Primeiro, eu gostaria de lembrar a você, torcedor, uma frase que o Luciano, camisa 10 do São Paulo, falou após a partida que a dona Edna Alves prejudicou o Santos na Vila, aquela mesma, que a Edna não marcou 2 pênaltis claros a favor do Santos, favorecendo ali, entre aspas, o São Paulo. É melhor a gente comemorando e eles reclamando do que a gente infeliz. Então, ao caro Luciano que falou isso quando a gente foi prejudicado, dessa vez sai de cabeça baixa, sai com a vitória o Santos e, claro, a torcida do São Paulo reclamando. Eu entendo sim a reclamação, não apenas por eles terem perdido a partida, mas também por conta do lance. Para mim, um lance de pênalti é muito interpretativo. Mas antes de falar do pênalti em si, vou começar de trás para frente. Eu vou falar do gol anulado, um toque de mão do Eric, atacante do São Paulo. A regra é clara, já diria o Arnaldo. A regra é clara: qualquer toque de mão em cenário ofensivo é falta marcada. Então, para mim, acerta a arbitragem, acerta o VAR que chamou a Edna para marcar essa falta, e acerta a Edna que viu no monitor e assinalou falta para o Santos e anulou o gol do São Paulo. No cruzamento tem assim um toque na mão do Eric, o braço está colado, mas a mão não está colada ao corpo. Ela interfere, ele praticamente ajeita a bola com a mão, que faz com que ela respingue na sua coxa e sobre para ele fazer o gol. Então a mão dele interfere no lance, então falta marcada. Para mim, nenhuma polêmica nesse lance. Agora sim, o lance mais polêmico da partida, o pênalti sofrido por Otero no segundo tempo, que deu origem para o gol do 1-0, gol do Morelos. Para mim é um lance extremamente interpretativo. Eu marcaria o pênalti, porque para mim o pé de trás do Wellington bate no Otero e é um contato suficiente para derrubar o venezuelano. Então, para mim, se era falta dentro da área, é pênalti. Então, para mim, pênalti bem marcado. Porém, eu entendo sim a reclamação do torcedor são paulino, porque eu acho que é um pênalti interpretativo. Eu interpretei como suficiente para derrubar o Otero. Você pode ter interpretado que não era suficiente. E foi o que aconteceu com a Edna. A Edna, na hora, ficou na dúvida, porque ela chega a pôr o apito na boca, mas não apita o pênalti. Quer dizer, ela ficou na dúvida se foi ou não foi. Ela confiou que o VAR chamaria ela para ver. O VAR chama, ela vai no monitor. E aí, o que é a importância dos bastidores, que a gente vem falando bastante nessa semana.
Antes da partida, quando o Santos ficou ciente que a Edna seria a árbitra, o Santos fez uma publicação em suas redes sociais demonstrando a insatisfação com a escala dela para a partida. A Edna, que já esteve envolvida em diversas partidas em que o Santos foi prejudicado pela arbitragem, inclusive aquela que eu citei anteriormente, onde ela não marca 2 pênaltis claros para o Santos na Vila Belmiro contra o próprio São Paulo. Então o Santos faz uma pressão na Edna. Já não é a primeira vez, o Santos chegou a fazer uma pressão quando a Edna foi escalada anteriormente e agora volta a fazer essa pressão. Por que os bastidores são importantes? Não estou falando de má intenção, má fé da Edna não, na hora de decidir o lance. Eu acredito que ela chega no monitor e vê um lance duvidoso, porque não é 100% claro. Ninguém tem 100%. Você pode falar, eu marcaria o pênalti, eu não marcaria. Mas você não tem 100% de certeza se foi ou se não foi. A Edna também, na minha visão, não teve. Ela chegou no monitor e viu. A hora que ela viu, ela ficou na dúvida. Tá, eu marco um pênalti e favoreço um Santos que fez uma pressão, ou eu marco um pênalti para um São Paulo que eu já favoreci outras vezes no jogo contra o Santos fez a pressão. Talvez inconscientemente ela tenha falado, tá, pênalti pro Santos. Nem raciocinado a intenção de tipo, pra quem eu dou. Acho que é só a pressão que ela tava sentindo, ela falou, não posso não dar. Então acho que os bastidores são importantes para ir a marcação do pênalti a nosso favor. Para mim não teve má fé, para mim não teve roubo, não teve nada. Para mim, pênalti, a Edna viu o vídeo e interpretou como pênalti para o Santos. Eu também entendo assim. Tem gente, tem amigo São Paulino que para mim falou que foi pênalti, teve gente São Paulina que falou que não foi, mas eu acredito que tenha sido sim. Se fosse do outro lado, não tenho dúvidas de que seria marcado também. Para mim, na minha visão, pênalti. Eu acho que a pressão ajuda a ser marcado, mas ela talvez não interfira no resultado final. Mas ela é importante, gosto da atitude do Santos de ter se manifestado no início da partida. Então, segunda vitória do Santos em clássicos. Nesse Paulistão, para mim, só falando rapidinho de postura, o Santos em alguns momentos, na minha visão, recuou demais. Ficou um pouco mais para trás do que era devido. O Santos podia jogar, em alguns momentos se fechou, mas foram poucos. Acho que no final o Santos bobeou, o Santos começou a recuar muito. Eu não gostei, já adianto, da entrada do Rincon, não pelo Rincon em si, mas por ser um terceiro volante. Ali eu senti um pouco de medo, eu falei, vai chamar o São Paulo, faltando 5 minutos, não vai dar certo. No final das contas deu, né, então aí ficamos felizes no final das contas, mas eu não gostei. Eu acho que o Santos em determinados momentos se fechou demais, mas em alguns pontos só da partida conseguiu jogar, conseguiu sair para contra-ataques. O Bigode, para mim, já vou falar dele também daqui a pouco, fez uma das melhores partidas, para mim a melhor partida dele com a camisa do Santos desde que chegou. Então o Santos conseguiu jogar, inclusive jogou mais do que contra o próprio Palmeiras, principalmente naquele primeiro tempo contra o Palmeiras que o Santos abdica. O Santos não quer jogar, o Santos fica lá atrás e fala, nós não vamos perder, não é que nós vamos jogar, nós não vamos perder. O Santos não fez isso no Morumbi. O Santos foi jogar, claro, não jogou com cautela, até porque o mandante é um São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, que venceu o Santos, esse paulista. Então é uma equipe forte, jogando em casa, toda favorita para o duelo. Então eu entendi o Santos recuar, mas eu gostei do Santos em determinados momentos, falar, não, dá pra jogar assim, vamos com tudo. Não foi afobado, mas se prontificou a fazer a sua parte, se prontificou a tentar ganhar, o que nós não vimos em vários momentos daquela partida contra o Palmeiras. Então um pouco recuado em alguns momentos, mas para mim acerta o Carille, acerta a postura do Santos no Sansão. Agora vamos falar de alguns jogadores específicos, começando de trás para frente. Quero começar da linha de zaga com o Gil. Para mim o Gil faz mais uma boa partida com a camisa do Santos. Desde que chegou ele, o Joaquim vem se entendendo muito bem. O próprio Carille falou na zona mista, a dupla se completa. Para mim se completa o mesmo, que falta em um tem no outro. Então para mim o Gil faz mais uma boa partida, mesmo tendo falhado em alguns momentos, não tendo uma boa partida na bola aérea. O Gil venceu acho que apenas uma bola aérea e perdeu outras 4. Então é um problema. Por outro lado, agora sim passando para o próximo, o Joaquim. O Joaquim é um fenômeno nas bolas aéreas. Já falei aqui no canal para vocês. Mais uma partida sensacional do camisa 6 do Santos, do Joaquim. Faz uma partida muito segura, foi muito bem nos desarmes pelo chão também, mas na bola aérea o Joaquim é sensacional, é um primor nas bolas aéreas. Só elogios para o Joaquim, mais uma partidaça do Joaquim com a camisa do Santos. Mais pra frente, agora passando para o meio do campo, queria falar do Otero. O Otero nem é uma coisa assim sobre a partida, mas é para aproveitar um gancho que a partida nos proporcionou. O Otero sofreu o pênalti, realizado pelo Wellington e marcado pelo VAR. Eu queria destacar a qualidade que o Otero tem
para cavar, não é simular, é para cavar a falta. Ele chama a falta. Ele percebe a afobação do marcador, o desespero que o marcador tá vindo. Ele sabe que o cara vai dar. A hora que o cara vai dar, ele dá o corpo pro cara atingir. Ele se prontifica a receber a falta, como fez no pênalti. A hora que ele viu que o Wellington vinha no carrinho, ele dá um pulinho, tira a bola e só sobra o corpo. Bate no corpo, é pênalti. Ele já fez isso contra o Botafogo de Ribeirão. É muito bom para final de partida, porque ele sofre várias faltas e consegue parar a partida. O Otero, para mim, tem se destacado não apenas pelos gols, pelas assistências, pelas boas partidas, mas também nesse ponto que foi fundamental na vitória por 1-0 contra o São Paulo, que foi o cavar a falta, que no caso cavou um pênalti para o Santos. Agora passando para a nossa dupla de ataque. Vou começar com o que foi titular na partida. O William Bigode, para mim, faz a melhor partida dele com a camisa do Santos. O camisa 9 na noite de quarta-feira foi muito bem, se movimentou mais do que vinha se movimentando, parecia mais confiante, correu mais, realizou alguns dribles importantes, se movimentou e se completou com o próximo que eu vou falar. O William Bigode fez uma excelente partida, criou oportunidades de perigo para o Santos e se encaixou. Ele e o Morelos encaixaram, um completou o outro, assim como eu falei anteriormente, que Gil e Joaquim se completavam, o William Bigode e Morelos também se completaram na partida. O William, que é um cara mais móvel e soube aproveitar muito bem os espaços deixados pelo Morelos, quando o Morelos saía para fazer aquela briga de corpo, que o Morelos foi muito bem, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Quando o Morelos estava se destacando com o corpo, muitas vezes mais de um defensor ia para cima dele, para tentar roubar a bola, para tentar não deixar ele vencer o duelo. Aí sobrava espaço para o Bigode, e conseguia uma arrancadinha curta, puxar um contra-ataque, uma jogada que quase pinta mais um gol para o Santos. O William Bigode se movimentou muito bem e soube ocupar os espaços. Agora vamos passar para o próximo. Para o nome da vitória. Morelos marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos, finalmente desencanta o Morelos. Um gol de pênalti que dá 3 pontos para o Santos e uma vitória num Sansão que para mim é o maior clássico do país. Talvez não seja a maior rivalidade, mas de tamanho de equipes, sem sombra de dúvidas, é o maior clássico do Brasil. O Morelos garante 3 pontos para o Santos, garante 1-0, faz um gol de pênalti muito seguro, sem nenhum susto, não deu paradinha, correu, bateu, gaveta, então sem maiores sustos. O Morelos se destacou para mim muito porque foi a primeira vez que ele conseguiu aguentar 45 minutos. Ele entrou no intervalo. Antes ele vinha entrando ao decorrer do segundo tempo, aguentando poucos minutos. Dessa vez já aguentou 45, então vem demonstrando uma evolução física, que por exemplo o Jorge, desde que chegou, não demonstrou, tanto que o Santos pensa em devolvê-lo para o Palmeiras. O Morelos demonstra uma evolução física e vai muito bem, se movimenta, finaliza, bate bem na bola, mas para mim o que mais me chamou a atenção, é claro, foi o jogo de corpo. O Morelos é um búfalo, é o búfalo. O próprio apelido dele diz muito, ele é muito forte. Ele protege a bola, ele ganha no corpo, ele sofre faltas importantes, porque ele, assim como o Otero dá o corpo, o Morelos também dá. Em alguns momentos consegue parar a partida. Sensacional, pra mim, muito bem em campo o Morelos nessa partida contra o São Paulo. Não tinha gostado dele contra o Mirassol. É um cara que me empolga pra Série B, eu acho que pode ser fundamental pra gente. É um cara que já é diferente na Série A, na Série B tem tudo pra sobrar. Então eu fico feliz de ter feito mais uma boa partida com a camisa do Santos, mais um bom clássico. Contra o Palmeiras no Brasileiro, na Série A, tinha ido bem quando foi titular. O Santos venceu aquela partida por 2-1, o Morelos também foi bem. Então vem sendo por enquanto o homem dos clássicos no Santos. Morelos, muito bem. Então, fim de destaques, digamos assim. O Santos é líder geral com 19 pontos em 8 jogos e líder de seu grupo. Um grupo que o Santos já está garantido nas quartas de final com 19 pontos, até porque é o pior grupo do campeonato. Você fala, nossa, que palavra forte. Não, não é. O Santos está na frente de Ituano, que tem 5 pontos. Portuguesa, que tem 4 pontos, porém com jogo a menos. E também o Santo André, que também tem 4 pontos em 8 jogos, assim como Ituano e Santos. Aí você fala, tá, pouquíssimos pontos. Se você tirar 10 pontos do Santos, ele ainda é líder por 4 pontos. O Santos é líder com 14 pontos de diferença para o segundo. É algo que choca. Porém, os 3 do grupo do Santos, Ituano segundo, Portuguesa terceira e Santo André quarto, são os 3 últimos da classificação geral. O Santos é o primeiro da classificação geral. Significa que todos os outros times do campeonato estão entre os 3 e o Santos. Quer dizer, é o pior grupo disparado. O Santos sobra nesse grupo. É muito bom ver isso, uma confiança a mais para as quartas de final, que parece que nos encaminha para a semi. Mas é um grupo muito fraco. No grupo do Santos, no momento, no Paulista cai em 2. O Santos tem os 3 últimos. No grupo do Santos hoje, se você não se classificar para as quartas,
está sendo rebaixado. Hoje, Santo André e Portuguesa são os dois times sendo rebaixados no momento. E o Ituano, o primeiro fora da zona e classificado para o mata-mata. Então, é um grupo muito fraco que o Santos sobra. Então, uma tranquilidade, enfim, para o torcedor santista que não tem um dia de paz, agora está tendo um campeonato paulista de paz, pelo que parece. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer amanhã um vídeo sobre a importância dos bastidores que nós não tínhamos com o Rueda e agora aparentemente temos. Então vou trazer para vocês. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Do placar eu tenho certeza que gostaram, afinal de contas, mais uma vitória em clássico em 2024. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!